Uma conversa sobre filhos, dinheiro e liberdade. Na conversa de hoje vamos falar sobre criar filhos fortes para o mundo, utilizando a mesma criação que deu certo em todos os milênios anteriores. Criar filhos fortes para o mundo. Hoje em dia, parece um desafio hercúleo, cercado de manuais modernos e teorias complexas. Criar filhos hoje é mais fácil do ponto de vista de dar conforto e sustento, mas se tornou complexo do ponto de vista educacional. No entanto, se olharmos para trás, a receita que garantiu a sobrevivência e o florescimento da nossa espécie por milênios não estava em livros, mas na própria natureza das relações humanas e do trabalho. Para forjar resiliência não precisamos de métodos revolucionários, mas de um retorno ao essencial. Hoje em dia, existem filhos que já estão há 3 décadas morando e dependendo dos pais financeiramente e emocionalmente. 1. O princípio da utilidade. O fim da redoma. Antigamente as crianças eram integradas à vida adulta assim que possuíam coordenação motora. Elas não eram apenas observadoras da vida. Elas eram úteis. A lição. Quando uma criança ajuda nas tarefas domésticas ou assume responsabilidades reais, ela entende que o mundo depende dela. O efeito. Isso gera autoestima verdadeira, que vem da competência real, e não de elogios vazios. Um filho forte sabe que é capaz porque já provou isso na prática. 2. A exposição ao desconforto. A criação tradicional milenar nunca buscou o conforto absoluto. O frio, o cansaço e a frustração faziam parte do dia a dia. Hoje, tendemos a limpar o caminho para os filhos, removendo cada pedra. A mudança de chave. Em vez de preparar o caminho para o filho, devemos preparar o filho para o caminho. O efeito. A resiliência como um músculo. Ela só cresce sob tensão. Deixar que a criança sinta o tédio, a perda em um jogo ou a consequência de um erro é o que constrói a casca necessária para os invernos da vida. 3. A hierarquia do afeto e da autoridade. Por milênios, a família era uma estrutura com liderança clara. Pais eram mentores e protetores, não melhores amigos em pé de igualdade. O pilar. O amor incondicional deve caminhar junto com a autoridade inquestionável. A criança precisa de um porto seguro, mas também de um limite que diga: até aqui você não passa. O efeito. Isso ensina o respeito à realidade e às leis da vida. Quem não aprende a ouvir um não dos pais, será quebrado pelo primeiro não que o mundo der. 4. Primeiro o exemplo, depois o discurso. Nenhuma geração foi criada à base de palestras, mas sim de observação. O caráter era transmitido pelo suor do pai e pela paciência da mãe. A verdade. Se você quer um filho corajoso, ele precisa ver você enfrentando seus medos. Se quer um filho trabalhador, ele precisa ver a sua diligência. O efeito. A força não se ensina com palavras, se contagia com a conduta. O resumo da sabedoria da criação tradicional ancestral 1. Antigamente, o que funcionava? Responsabilidade precoce. Mas hoje, na modernidade, o que enfraquece a infância prolongada e dependente. 2. Antigamente, o que funcionava? Resolução de problemas reais. Mas, na modernidade, o que enfraquece? Infância prolongada e dependente. 3. Antigamente, o que funcionava? Convivência com frustração, mas na modernidade, o que enfraquece? Gratificação instantânea. 4. Antigamente, o que funcionava? Respeito à hierarquia, mas na modernidade, o que enfraquece? Negociação constante de limites. Não prepare o caminho para a criança. Prepare a criança para o caminho. Criar filhos fortes não é sobre ser rígido ou cruel, mas sobre ter a coragem de não ser o facilitador de tudo. É permitir que eles enfrentem a gravidade da vida enquanto ainda estão sob sua supervisão, para que quando saírem para o mundo, já saibam exatamente como ficar de pé. Como você avalia o nível de autonomia que seus filhos têm hoje? Filhos que são dependentes emocionalmente dos pais, certamente serão filhos dependentes financeiramente por toda a vida.